Olá, gangue, tudo bom? Vamos lá, eu quero mostrar para vocês hoje na live, na aula de hoje, eu falei sobre sistema de crenças, eu falei sobre como utilizar os arquétipos, como você descobrir o seu arquétipo de marca. Se você não assistiu, a live vai ficar por 24 horas lá no perfil. Corre lá e assiste. Mas agora eu quero te mostrar de uma forma um pouco mais prática para você visualizar como se constrói uma narrativa de marca interessante a partir do sistema de crença, de história e de arquétipos. Então eu trouxe aqui o perfil do altar.br. Esse negócio ele foi criado pelo Facundo Guerra, que eu mencionei até na aula de ontem. Esse cara, ele é um empreendedor fantástico, que ele consegue empacotar a visão de mundo dele em vários empreendimentos muito fodas, né? E aqui ele tem essa ideia de empreendimento que já está funcionando, que nasceu de uma história dele, né? Nasceu de um momento de vida dele. Que momento de vida foi esse? Ele teve um burnout, para quem não sabe, é uma estafa mental e física por excesso de telas, né? Excesso de trabalho. Então, excesso de tela ele realmente teve esse burnout por estar o tempo inteiro conectado na internet, nas telas, e teve muita ansiedade, certo? Então, a partir desse momento de crise que ele teve, ele entendeu que ele precisou se desconectar da internet, e nessa desconexão, né, que ele teve, ele foi para um lugar, para a natureza, distante. Então ele se desconectou do digital, das telas, para se reconectar com o que importava para ele de fato. E a partir dessa história dele, ele teve a ideia de construir um negócio, uma ideia de negócio a partir deste momento. Então eu falo para vocês que a nossa história é muito importante para a gente construir um negócio significativo, que faça sentido para você e para os outros. E obviamente que quando a gente vive uma história dessa, a gente imagina que outras pessoas também podem estar sofrendo o que a gente sofreu. E foi o caso dele. Ele falou, não sou só eu que tô tendo esse burnout por excesso de telas. Eu tô olhando ao meu redor e eu tô vendo as outras pessoas também terem burnout. Então, ele desenvolveu essa ideia de negócio que, na verdade, são lugares, né? São casas que ele constrói. E daí ele uniu o universo dele, ele já estava pesquisando e ele gosta muito de pesquisar sobre tiny houses, que são casas muito pequenas, com até 50 metros quadrados, e ele sabia que isso é uma tendência, porque ele é um pesquisador de tendências. Então ele uniu o universo dele, o interesse dele, e várias outras conexões, a capacidade dele de empreender, a faculdade que ele já fez, né, de jornalismo, para ele produzir conteúdo. Então ele uniu várias paixões e vários interesses para construir esse negócio. Então ele constrói casas em lugares perto da natureza e muito diferentes, bem pequenininhas, e as pessoas podem viver momentos nessas casas, viver momentos, se hospedarem nessa casa. Então ele fala, olha aqui o slogan dele: te desconectamos para que você se reconecte com o que ou quem importa. Então, a partir da história dele, ele teve essa ideia. Casas incríveis em lugares deslumbrantes. Encontre a paz. Então, o nome altar, ele já explicou que veio entre você como uma pessoa, né, vivendo num mundo concreto e material, se conectar com o cosmos. E o símbolo entre esta conexão, né, entre a sua vida prática e concreta e o cosmos, que é algo maior que você, ele acredita que o altar é essa conexão, tá? E foi daí que ele tirou o nome e ele criou toda essa ideia. Você pode olhar o símbolo aqui da logo, ele também representa uma união, um triângulo.
Então tem toda uma simbologia. E daí, se você for olhar, a bio já está passando, né, a mensagem que ele quer, já está passando a transformação que ele quer. Nitidamente, através das palavras também, eu entendo que esta marca é o explorador. Mas o que é importante você saber? Que quem está se conectando não precisa entender que essa marca é o explorador, tá? Agora, você que está criando, sim. Então, a partir do momento que ele desenvolve essa marca do explorador, usando o arquétipo do explorador, unindo essa história de vida, a visão de mundo dele, todas as experiências que ele viveu, ele tem muitos elementos, né, elementos ricos para construir uma narrativa em torno disso. Então veja que a partir da história dele, ele pode construir a narrativa, e a partir dessa ideia entre o que conecta a gente como ser material vivendo aqui na Terra com o cosmos, que é algo maior que a gente, um mistério, é o altar, ele tem elementos para destrinchar isso na narrativa de marca dele. Então vamos olhar aqui alguns outros elementos. Por exemplo, essa foto aqui, se vocês olharem, depois entrem no perfil e vão acompanhando a narrativa que ele está fazendo através das fotos, que é uma narrativa visual, e através das legendas, que é uma narrativa textual, tá? Então aqui, ó, encontrar alguém com quem se perder, caminho para o meio do nada no link da bio. Então, o que ele sugere aqui, né? Que é um ótimo lugar para você encontrar alguém que você ama. Você primeiro vai se perder no meio do nada para encontrar essa pessoa. Basicamente, ele está querendo dizer que é a mesma coisa disso. É você se desconectar, você ir para um lugar que você se perde, né, dessa realidade massacrante, e se reconecta com quem importa, com a pessoa que você ama, tá? Aqui, ó, nessa outra foto, tem a narrativa visual. Você pode ver que a pessoa tá ali tomando um café, um chá, né, com uma paisagem, com a natureza. É muito importante entender que esse arquétipo do explorador, ele fala de se desconectar dos centros urbanos para se conectar com a natureza, porque na natureza você consegue se encontrar, né, como ser individual, entender a sua felicidade única. Então, aqui na legenda, o autor da frase estava correto o tempo todo. Vivemos todos sob o mesmo céu, mas nem todos temos o mesmo horizonte. Ou seja, o explorador, ele fala muito. Ok, vivemos em sociedade, certo? Estamos todos habitando o mesmo mundo, mas cada um é um ser individual, com uma história individual, e cada um tem uma importância e um diferencial específico. Vamos entender outro tipo de conteúdo que ele produz, que não é necessariamente o produto, a casa. E se você notar, em nenhum momento ele vende a hospedagem, ele vende a ideia e a experiência da hospedagem. Daí você, por si só, vai lá e escolhe se hospedar. Então, esse conteúdo, ele já traz um universo da marca. Ele não fala diretamente sobre a hospedagem, mas ele fala do entorno que tem dessa narrativa da marca. Então, para se recarregar, desligue o celular. Em tempos de distanciamento social, quanto do seu tempo você tem passado de frente para a tela? Aqui, te desconectamos da sua rotina para te reconectar com o que importa de verdade, o mundo real, que, acredite, ainda existe. Ter máquinas que nos ajudam a atravessar o dia a dia é útil. Continuar funcionando como ser humano é melhor. O que tem aqui, né? Uma legenda tão curta, uma foto tão simples.
mas ele está contando de alguma forma a história dele. E ele não precisa se expor dizendo que ele viveu isso necessariamente aqui, mas ele vai narrando uma história que tem correlação com a crise que ele viveu, com o burnout que ele viveu. Então, ele entende que ele ficava muito conectado de uma rotina e de uma tela, a ponto de se desconectar dele. E a proposta é fazer o contrário. E é lá, através da hospedagem, é se desconectar da tela e se reconectar com você. Então, aqui ele tem um posicionamento, uma crença dele. Olha, eu não estou dizendo que as máquinas e que a tecnologia é alguma coisa ruim. Ela é muito útil para a gente conviver no dia a dia. Mas ser humano é melhor do que ser máquina, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma outra, se você pensar, toda a estética da foto. A estética da foto mostra uma experiência mesmo de busca, né? De se interiorizar. Então aqui, engana-se quem pensa que o altar se encaixa no setor de hospitalidade. Esse conteúdo é o que a gente chama de conteúdo contraintuitivo, conteúdo de posicionamento. Então ele está dizendo, como assim as pessoas vão pensar? Como assim vocês vendem estadia nas casas, né? Como assim vocês não estão no setor de hospitalidade? Então esse é um conteúdo contraintuitivo que a gente chama. Então ele está dizendo que não se encaixa no setor da hospitalidade. Nosso campo é o da saúde mental, porque não oferecemos uma cama para passar a noite, oferecemos uma cura para o excesso de tela, para as pessoas se reconectarem com a natureza, com quem importa, com o universo e tudo que há além dele. Daí o nome altar, para estar em comunhão com o cosmos. Ó, que ele está fazendo aqui? Ele está contando parte da história, ele está contando a história de criação da marca, a história de criação do nome. Então vejam que contar história não é ligar o vídeo e contar a sua história de cabo a rabo. É você fragmentar ela em todo o conteúdo que você cria, em toda a narrativa que você desenvolve. E ao longo, né, do consumo do conteúdo que as pessoas estão fazendo, da sua marca, elas vão pegando esses fragmentos de história e unindo numa percepção única. Então ele desenvolveu de uma forma excelente essa narrativa, contando como surgiu o nome e ainda trazendo um conteúdo de posicionamento. E daí, se você pensar na hierarquia de necessidades e motivações, que foi uma coisa que eu falei na aula de hoje, o que o altar faz, né? Se for pensar na hierarquia de Maslow, o altar é um abrigo, então ele está suprindo a primeira necessidade fisiológica nossa de ter abrigo, água, alimentação. A segunda necessidade, que é de ter segurança e proteção, é um lugar extremamente seguro, é um ambiente seguro para você se hospedar. O terceiro lugar, que é social, é o pertencimento, ou seja, quando a pessoa vai para esse lugar e ela tira uma foto, ela se conecta e pertence ao meio, ela está interagindo e se relacionando com as pessoas quando ela posta essa foto e ela posta na rede social dela. E daí, mais acima, tem a última necessidade, que é a nossa, de autorrealização, de prosperidade, de saúde mental, de autenticidade, de criatividade. E o altar, ele promove essa reconexão com você, para você ter satisfação em viver, tá? Para você relembrar quem você é, a espiritualidade. Então, ele atinge todos os níveis de necessidades da hierarquia de Maslow. E é assim que a gente pensa, né? E é assim que eu ensino vocês a pensarem para construir a ideia de negócio de vocês a partir dessa narrativa. Então, esse é um case muito interessante de vocês entenderem como uniu tudo que a gente falou até agora, né? Ele tem as crenças dele, a história e o arquétipo inserido nessa narrativa de marca, que se torna muito interessante. Para vocês terem uma noção,
Ele começou com uma única casa, que é essa casa aqui, ó, no meio do nada, aqui nessa segunda foto aqui do meio. É uma casa no meio do lago, é muito diferente, é muito foda. Eu passei em frente dessa casa e ele não tem hospedagem, ele não tem lugar para você hospedar, ele não tem data de reserva até o meio do ano que vem. Então foi um negócio extremamente bem sucedido, porque ele consegue construir essa narrativa de marca muito interessante. É algo que você deseja estar lá, você entende porque funciona. Agora imagina se ele vendesse essa ideia só de uma forma superficial. Quando eu falo vender de uma forma racional e técnica, é só dizer que a casa tem X metros quadrados, que ela tem um acabamento XYZ, que ela tá num lugar bonito. Não, ele cria uma narrativa interessante que você quer se inserir dentro dela. Quem hoje não está saturado de estar olhando no celular as coisas, né? Quem não está saturado de estar no isolamento social? Então, quando ele traz essas questões, né, a partir da própria vivência dele, por isso ele consegue ter gabarito para comunicar com as pessoas, né, com a alma das pessoas. Quando ele traz isso, você quer viver aquela experiência, você entende o que tem por trás de uma simples hospedagem, que tem uma experiência completa de reconexão, certo? Daí aqui eu trouxe um perfil do criador, que é a Raíza Costa. A Raíza Costa, ela é uma multipotencial também, como todas as pessoas que eu estou mostrando aqui. Então, você ter muitas paixões e interesses, ao contrário do que vocês pensam que é para confundir, não, é para você ser uma pessoa muito mais foda, você tem muito mais capacidade de criar coisas diferentes e de ter diferencial, né? Então, a Raíza, ela tem um programa que é a Rainha da Cocada Branca no GNT, mas ela também tem aqui outros programas, ela tinha no Food Network. Ela é uma diretora criativa e food storyteller, ou seja, ela conta a história da comida. Ela, no arquétipo do criador, amarra muito bem isso. Ela cria o cenário dela, né? Ela tem também todas as cores do criador, que é mais colorido, igual a Iris Apfel, que é uma designer de interiores e usa a moda ao favor dela para comunicar o criador, que é muito foda, igual o David Bowie. Mas se vocês olharem o conteúdo da Raíssa, é muito criativo, né? Assim, absurdamente. Então, ela pensa em cenários, em estéticas, usando todo o conhecimento dela de produção de vídeo, de direção de arte e de culinária, tá? Então, na verdade, ela deixa de ser uma culinarista muito básica. Ela tem vários talentos que junto compõem essa marca dela, que é extremamente famosa e muito foda. Então, aqui, ó, por exemplo, ela fez um bolo de chocolate que daí ela uniu com essa ideia aí de que parece uma massa corrida, né? Um bolo massa corrida. Então, explorem o perfil dela que vocês vão ver todo esse potencial artístico que ela coloca na criação do conteúdo dela. Aqui é um vídeo, é que eu não consegui captar esse vídeo, mas ela não se contenta só em passar uma receita, né? Ela faz você ter uma experiência visual e uma narrativa completa. E ela conta a história dos alimentos e ela também conta a origem deles, porque é importante escolher determinados alimentos. Então, ela não se limita a um universo fechado da narrativa dela, ela expande. E daí ela mora em Nova York e ela mostra a rotina dela também, a vida pessoal dela, que se torna também muito fácil de se conectar, né? Ela vende livro também de culinária. E aqui, ó, por exemplo, o Diabo Veste Marrom. E aqui ela tá dizendo que ela foi fazer um teste e o criador, ele tem esse caráter experimental, cientista também, tá? O criador, ele representa muito a alma de artista, mas também a alma de cientista, de experimentador. E ela faz muita experiência com a comida dela.
E ela vai narrando essas experiências. E daí ela fala que ela tentou usar tal coisa e deu errado. O resultado, o bolo ficou marrom ao invés de vermelho. Como criador, ela deve ser extremamente perfeccionista. Só que ela não usa isso para deixar de ser humana e vulnerável. Porque quando você está falando que fez um teste e deu errado, você está sendo vulnerável. Ela usa isso, na verdade, para estar muito atenta aos detalhes, a criar uma estética linda e o mais perto da perfeição que ela pode chegar. Então, é uma pessoa que cria algo realmente bom, útil, de valor, que tem um valor estético muito foda, né? O criador, ele tem essa pegada do valor estético muito grande nele. Então ela usa para isso. Ela com certeza deve ter vencido a barreira de ser perfeccionista e não colocar a obra dela no mundo. Então ela deve ter se especializado muito e usado esse perfeccionismo para criar realmente um conteúdo de qualidade extrema. Aqui a outra marca que eu trouxe para vocês é o Instagram da Af The Hype. É uma papelaria, tá? Que é o bobo da corte e é maravilhoso a narrativa deles e a construção de marca. Então, tem aqui, na Raíssa tem história também, você pode revisar, ela fez até uma série no GNT da infância dela, como que ela se tornou essa pessoa criativa e tal. A Af The Hype, já como papelaria, ela tem uma narrativa mega interessante. Com certeza, o dono da marca é uma pessoa muito irônica, muito bobo da corte, muito perspicaz, né? Então, aqui seria um pouco difícil uma pessoa construir tudo isso sem ter essa personalidade, né? Então, aqui, ó, uma marca independente que cria produtos ranzinzas para pessoas bem-humoradas e vice-versa. Então, ele está dentro do grupo do influente, do sanguíneo, como vocês viram, e ele pertence sendo extremamente autêntico, as pessoas que lidem com a autenticidade deles. E aqui, se vocês olharem o feed, eles têm uma comunicação perfeita, extremamente amarrada dentro do arquétipo, né? O que eu separei aqui? Eu separei essa postagem aqui, como manter a calma enquanto grita. E se você ler a legenda, não tiro a razão de quem diz que nada se resolve no grito. Mas como eu também não estava resolvendo nada calada, optei por experimentar. É simples e rápido, você só precisa de um espelho e desespero, muito desespero. E a agenda aqui, que é um planner, chama Dai-me Paciência. Eu tenho essa agenda, ela é fantástica. Então, olha como você pode, até dentro do seu produto, ter uma narrativa escrita que traga esse arquétipo, né? Que traga essa sensação. Então, eles passam muito bem a sensação do bobo da corte, que é aprender a lidar com os desafios da vida, com os absurdos da vida, de uma maneira leve e divertida. Aqui é um exemplo muito claro. Olha, eles criaram uma carteirinha de vacinação, né, que é um crocodilo, obviamente zoando o nosso querido presidente, que falou que quem se vacinasse ia se tornar um crocodilo, né? Então, não temos seringas, por isso provavelmente seremos o primeiro lugar no mundo a ser vacinado com gotinha. E para acompanhar nossa metamorfose em um jacaré comunista, criamos essa carteirinha de vacinação com controle de efeitos colaterais. Então, para eles, né, no sistema de crença deles, eles acreditam que o que, né, o presidente falou é um absurdo, assim como a maioria das pessoas. Então, eles usaram um sistema de crenças aliado ao arquétipo para construir uma narrativa para as pessoas lidarem com esse absurdo, que foi dizer que se tomar a vacina vai se tornar jacaré, e criar um produto em cima ainda e monetizar, tá? Então, eles têm aqui, ó, um universo colateral. Como eles são uma papelaria, mas entendem que as pessoas também estão no digital, como que eles podem
trazer o espírito da papelaria para o digital. Nada melhor que figurinha para usar no WhatsApp. Então, eles têm uma coleção, né, própria de figurinhas para o WhatsApp. E essa postagem é super criativa e divertida para dizer isso, né? Pô, o pessoal, o grupo tá meio parado, vamos dar uma movimentada aí? As figurinhas deles são completamente irônicas, inteligentes e divertidas. Então, colabore com o grupo, retire-se, é uma das figurinhas. Eu tenho as figurinhas deles no WhatsApp. E aqui eles vão construindo essa narrativa, essa história que eles querem contar, usando esse arquétipo, a visão de mundo deles e o sistema de crenças. Bom, eu acredito que eu trouxe aqui vários exemplos práticos para vocês, né? Aqui nesse primeiro exemplo a gente tem uma hospedagem, né? Poderia ser corretor de imóvel aqui também, encaixaria aqui. E toda essa linha que vem de experiências, restaurantes, e caberiam nessa ideia do altar. Aqui da Raíssa cabe arquiteto, cabe todo mundo que vende o seu conhecimento, a sua arte, a sua visão de mundo, artistas, músicos, até eu me encaixo aqui no perfil da Raíssa, que vende informação, conhecimento, né? São profissionais liberais, vamos dizer assim. E a gente tem aqui o exemplo da After Hype, que vende um produto físico, que qualquer tipo de produto físico se encaixaria nessa ideia de construir a narrativa como eles constroem.